Converter terceiro, Deporter terceiro e Murderer terceiro. Esta era a política da Ustasha, ao lidar com os sérvios dentro de suas fronteiras. Ustasha era o nome dado ao movimento fascista que visava criar uma Croácia independente na Iugoslávia. Quando as potências do eixo da Alemanha nazista e da Itália fascista invadiram a região, a Ustasha começou a livrar a área de judeus, sérvios e ciganos, na tentativa de construir um Estado croata puro. Os níveis de violência empregados pela Ustasha foram tão extremos que até chocaram seus aliados nazistas e italianos. Estima-se que entre 200 mil e meio milhão de pessoas foram assassinadas das maneiras mais brutais, com horrores incluindo a criação de campos de concentração e morte que abrigavam apenas crianças, e grande parte dos assassinatos feitos com ferramentas manuais. No vídeo de hoje, vamos analisar as razões por trás da formação de um grupo tão bárbaro, os crimes que cometeram e as consequências para a região. É útil começar com a formação da Iugoslávia. O reino dos sérvios, croatas e eslovenos foi formado em 1918, após a Primeira Guerra Mundial. Os antigos impérios foram divididos e o mapa da Europa foi redesenhado. O reino dos sérvios, croatas e eslavinos foi criado com essas nacionalidades, formando um novo Estado, a partir de terras originalmente controladas pelos derrotados impérios austro-húngaro e otomano. Não se levou em consideração como essas culturas variadas iriam trabalhar juntas no novo Estado. Havia muitas religiões diferentes, como o Islã, o cristianismo ortodoxo e o catolicismo, e muitas mais nacionalidades. Cada uma dessas nacionalidades estava lutando pela autodeterminação, mas isso foi amplamente ignorado. Os sérvios desempenhariam um papel de liderança no recém-formado Estado, pois eram tanto o maior dos grupos étnicos quanto haviam lutado ao lado das vitoriosas potências aliadas, enquanto os eslavos e croatas recrutados lutaram pelo Império Austro-Húngaro. Em 1929, o rei sérvio Alexander renomeou o país como Reino da Iugoslávia. Ele estabeleceu uma ditadura, aboliu a Constituição e dissolveu o parlamento. Isso resultou em muitos dos políticos deixando o país no exílio. Entre eles estava Ante Pavelić, o homem que viria a criar o movimento Ustasha. Ustasha significa revolta, em tradução aproximada. O objetivo era criar uma Croácia independente. Era pró-catolicismo e tolerante aos muçulmanos bósnios na região, que eles viam como croatas que se converteram ao Islã sob o domínio otomano. Era anti-sérvio, anticristão ortodoxo, com desejos de anexar território sérvio. Pavelić deixou claro que os métodos para estabelecer uma Croácia independente seriam através de violência extrema. Em um discurso, ele proclamou a faca, o revólver, a metralhadora e a bomba-relógio. Estes são os ídolos. Estes são os sinos que anunciarão o amanhecer e a ressurreição do Estado independente da Croácia. Em 1934, Alexander foi assassinado na França. O assassinato foi realizado pela organização revolucionária interna da Macedônia, trabalhando em conjunto com a Eustaquia. E seu filho e herdeiro, Pedro II, era muito jovem. O reino era governado por uma regência de guerra. A expansão nazista na região nos anos 30 incentivou o reino da Iugoslávia a assinar o Pacto Tripartite no dia 25 de março de 1941, na tentativa de evitar a anexação. Pouco depois, um golpe apoiado pelos britânicos removeu a regência e colocou o então Peter, segundo de 17 anos, no trono. Esta ação apenas incentivou a Alemanha nazista a invadir a Iugoslávia, que caiu sob seu controle em questão de semanas. Era comum, nos novos territórios conquistados pelos nazistas, que governos fantoches fossem instalados. Foi o caso com a Iugoslávia. O país foi dividido, com a Itália reivindicando a costa e Montenegro, terras ao norte reivindicadas pela Hungria e ao leste pela Bulgária. O Ustasha
não foram a primeira escolha para um Estado fantoche, embora estivessem entusiasmados em provar sua lealdade às potências do eixo, embora as potências do eixo desconfiassem em grande parte que os Ustashi cumpririam o que era exigido deles. O Estado independente da Croácia foi formado com os Ustashi colocados no poder pelos nazistas e italianos. Em uma tentativa de elevar seu status como os novos governantes, os Ustashi tentaram enquadrar sua ascendência como germânica e gótica, embora isso fosse baseado em fantasia e não fundamentado em fatos. O foco nazista não estava nos Balcãs, mas sim na União Soviética. Neste ponto da guerra, a Operação Barbarossa estava em pleno andamento. Então, desde que os Balcãs estivessem sob controle, muito poderia ser tolerado pelas potências do eixo. Para Pavlovich, o custo da terra anexada e a supervisão do eixo valiam bem a pena, pela independência croata e dominação sobre aqueles vistos como inferiores. No dia 22 de julho de 1941, o governo Ustashi emitiu suas políticas raciais, decretando aqueles que seriam alvo de uma série de deportações, conversões forçadas e massacres. Os principais alvos eram os sérvios, judeus e povos ciganos que viviam dentro do novo Estado croata. Os massacres dos sérvios pelas forças Ustashi começaram já em 1941, numa pequena aldeia chamada Gudović. Cerca de 200 sérvios foram mortos por pelotão de fuzilamento pela milícia Ustaša, responsável por grande parte dos assassinatos que viriam. Não bastava para a Ustaša apenas matar sérvios. Relatórios generalizados detalharam o nível de mutilação empregado. Muito frequentemente, olhos seriam arrancados, orelhas e narizes removidos, e objetos inseridos nos órgãos sexuais. E os corpos seriam deixados para porcos selvagens comerem ou para apodrecerem. Uma série de campos de concentração foram estabelecidos, notavelmente em Jasenovac. A influência nazista resultou em uma série de leis que privavam judeus e ciganos de direitos e propriedades. No entanto, no caso dos judeus, eles poderiam evitar a perseguição se convertessem e abandonassem sua religião. O principal alvo dos Ustaša sempre seriam os sérvios. Foi emitida uma proclamação de que a política dos Ustaša era matar 1/3 dos sérvios, deportar 1/3 e forçar a conversão de 1/3 ao catolicismo. Os sérvios, principalmente os que recusaram conversão ao catolicismo, eram maioria entre os prisioneiros em Jasenovac. A comida seria escassa, seja um amido ou sopa de nabo, complementada com o que os prisioneiros conseguissem vasculhar. Isso incluiria folhas, grama ou qualquer alimento não digerido que pudesse ser encontrado em resíduos humanos. Os prisioneiros seriam obrigados a trabalhar nos campos para a agricultura, nas olarias ou na metalurgia, muitas vezes fabricando armas para os Eustatia, aqueles que não pereceram como resultado das condições horrendas e doenças, seriam sistematicamente assassinados. Embora tentativas de gasear prisioneiros tenham sido feitas com ventiladores de gás semelhantes aos usados pelos nazistas, não havia câmaras de gás em Jasenovac. Os assassinatos foram cometidos manualmente. Muitas vezes, isso era feito com um golpe na cabeça, e os corpos, então, jogados nos rios próximos para que os cadáveres fossem levados pela correnteza e acabassem em território sérvio. Às vezes eram realizados concursos para ver qual guarda seria capaz de matar mais prisioneiros. Um vencedor de tal concurso foi Peter Bratsiker, que foi relatado como tendo matado pessoalmente entre 1.100 e 1.300 pessoas, e a arma usada por Bratsiker e muitos dos guardas era um cortador sérvio. Era uma faca agrícola, presa a uma tira de couro usada na mão. Isso permitia aos guardas cortar a garganta ou esfaquear violentamente a parte de trás da cabeça com grande velocidade e com apenas um risco mínimo de ferimento para quem a manuseava. Corpos que não eram jogados no rio eram enterrados em valas comuns cavadas por um grupo selecionado de prisioneiros.
muitos desses coveiros também eram forçados a participar das matanças. Um dos campos de concentração mais sombrios e angustiantes estava em Sisak, que tinha um campo separado para crianças. Milhares de crianças, às vezes acompanhadas das mães, eram internadas em péssimas condições. O campo abrigava mais de 6.000 crianças sérvias, judias e ciganas com idades entre 3 e 16 anos, e elas eram mantidas em antigos estábulos. A disenteria, combinada com uma dieta de mingau, resultou em uma estimativa de 1.500 crianças mortas. Os assassinatos eram rotineiramente realizados pelos guardas, muitas vezes pegando uma criança e a esmagando contra uma parede. Um sobrevivente do campo foi Bozo Judas. Ele conseguiu sobreviver apenas porque foi adotado por um casal local que procurava uma menina. Devido às condições precárias, Judas vasculhou um vestido que usaria. Como todas as crianças estavam em estado deplorável, era difícil distinguir meninas de meninos. Segundo Judas, as crianças estavam sujas, imundas e cheias de oxiúros. Quando meu futuro pai, adotivo, veio ao acampamento procurar uma menina, eu estava perto da entrada. De algum modo, as crianças perceberam que o recém-chegado tinha boas intenções. Eu o segurei pelas pernas e me recusei a soltá-lo. Como eu estava de vestido, ele pensou que eu era uma menina e me acolheu. Sua nova família logo percebeu que ele não era uma menina, mas não conseguia se convencer a devolvê-lo às condições terríveis do acampamento. Infelizmente, a irmã mais nova de Judas permaneceu no acampamento e nunca mais foi vista. Enquanto isso, havia duas principais formas de oposição à Ustasha, os Chechniks e os Partisans. Os Chechniks eram os remanescentes das forças armadas realistas que tentaram lutar e proteger o máximo que podiam em nome do nacionalismo sérvio. E os Partisans eram guerrilheiros apoiados pelos comunistas que ganharam enorme apoio da população e lutaram contra as forças de ocupação do Eixo e Ustasha, geralmente considerados o grupo partidário anti-eixo mais bem-sucedido. Às vezes, os Ustasha e os Chechniks colaboravam contra os Partisans. Os Chechniks viam os comunistas como uma ameaça maior do que o genocídio que ocorria ao redor deles. Não entraremos em detalhes sobre os movimentos de resistência, pois merecem vídeos próprios, mas recomendo fortemente que você pesquise sobre esses grupos e seus objetivos concorrentes. O que é importante notar é que a barbárie dos Ustasha conseguiu galvanizar o apoio dos partisans contra os fascistas. Em um relatório para Heinrich Himmler, foi declarado: a atividade aumentada dos partisans é principalmente devido às atrocidades cometidas pelas unidades Ustasha na Croácia contra a população ortodoxa. Os Ustasha cometeram seus atos de maneira bestial, não apenas contra homens em idade de recrutamento, mas especialmente contra idosos indefesos, mulheres e crianças. O número de ortodoxos que os croatas massacraram e torturaram sadicamente até a morte é de cerca de 300.000. Após a rendição da Itália fascista e à medida que as áreas sob controle alemão diminuíam, os partisans conseguiram fazer ganhos territoriais. A Ustasha lutou para recuar para a Áustria, tentando escapar da captura dos partisans soviéticos. Em 21 de abril de 1945, com os partisans se aproximando, a Ustasha assassinou os prisioneiros restantes de Jasenovac. No dia 22 de abril, cerca de 600 internos tentaram uma revolta, mas desses, apenas 90 conseguiram escapar, e todos os demais foram assassinados. No dia da revolta, a Ustasha matou os 400 prisioneiros restantes que escolheram não tentar escapar. Os edifícios, guaritas e salas de tortura foram todos incendiados, deixando apenas ruínas e os restos de inúmeras vítimas. Estima-se que cerca de 40.000 prisioneiros Ustasha foram reunidos e abatidos pelos partisans. Pavelić, em vez disso, faria seu caminho para Roma e, com a ajuda do Vaticano, conseguiu se esconder
por vários anos em algumas de suas propriedades. Em 1948, ele fugiu para a Argentina junto com cerca de 30 mil membros da Eustácia sob a proteção de Juan Perón. Em 1957, uma tentativa de assassinato deixou Pelevich com ferimentos incapacitantes. Após a queda de Perón, Pelevich fugiu para a Espanha, onde morreria lentamente de seus ferimentos em dezembro de 1959, nunca enfrentando a justiça por sua litania de crimes. Até hoje, existem aqueles que procuram negar os crimes da Ústasa. Frases e iconografia ainda são entoadas e exibidas, com alguns tentando negar completamente o genocídio. Alguns acreditam que a bem-sucedida criação de uma Croácia independente justifica a negação do genocídio. É importante lembrar que o objetivo das potências do eixo era criar uma região dos Balcãs estável que não impactasse a empurrada para o leste e a guerra com a União Soviética. Conforme declarado no memorando da Gestapo, os próprios crimes da Ústasa estavam criando e fortalecendo a resistência partidária. Também deve ser lembrado que a razão pela qual os nazistas abandonaram os massacres pessoais cometidos pelos Einsatzgruppen foi devido ao impacto psicológico que isso teve nos homens que os realizavam. O fato de isso não ser um problema para a Ústasa fala sobre a mentalidade perturbada e distorcida daqueles envolvidos. Após a Segunda Guerra Mundial, uma nova Iugoslávia foi formada, liderada pelo líder dos partisãs, Tito. Durante seu governo, os vários grupos étnicos e religiosos viveram em uma relativa paz, embora sob um regime comunista opressivo. Embora não sob o polegar da União Soviética, conseguiu permanecer neutro durante a Guerra Fria. Após a morte de Tito, a região seria novamente mergulhada em mais genocídio e conflitos armados durante a Guerra da Bósnia. Os horrores disso serão abordados em outro vídeo. Os crimes da Ústasa destacam os perigos daqueles que pressionam por um Estado puro, seja ao longo de linhas religiosas, raciais ou nacionalistas. A opressão racial e religiosa foram as ferramentas para criar o Estado desejado através da violência brutal. É importante notar que a Ústasa nunca teve o apoio generalizado do povo croata. O poder da Ústasa veio de seus patronos nazistas que, através do uso de tais estados fantoches, conseguiram subjugar grande parte da Europa. Centenas de milhares de sérvios, judeus e ciganos foram massacrados em uma tentativa de criar uma Croácia pura. E para apaziguar seus apoiadores do eixo, é geralmente aceito que cerca de 300 mil pessoas foram assassinadas pela Ústasa. No entanto, algumas estimativas são de até 700 mil massacrados. Nunca devemos esquecer os crimes da Ústasa e devemos resistir contra aqueles que tentam negar suas vítimas. Na época, o mundo estava em guerra com várias frentes engajadas. A Ústasa conseguiu se safar de tanta violência, enquanto o resto do mundo estava ocupado. Hoje, lembramos daqueles que foram massacrados no Holocausto, mas também devemos lembrar daqueles que foram massacrados pelos aliados da Alemanha nazista e da Itália fascista.